Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Verso 2 dos irmãos. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. E morreu também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Pelo que saiu do lugar onde estiveram as suas 2 noras com ela, e indo elas a caminho para voltarem para a terra de Judá. O Senhor vos dê que achei descaso, cada um em casa de seu marido. E beijando-se ela, levantaram a sua voz e choraram. Porém Noemi disse: Tomai minhas filhas, porque irei comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por marido? Esperá-lo-ei, irei ter que viesse a ser grande, deter-vos-ei por eles, sem tomardes marido. Não, filhas minhas, quem mais amargo é mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Amém. Os irmãos podem se assentar. Prometo aos irmãos que não vou ser delongo, vou ser breve. Em rápidas palavras, irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito linda, né? Porque a gente, lendo a Bíblia Sagrada, a gente vê que todas as histórias que a gente lê, que tem um começo triste, o fim dela é uma alegria, né? E não foi diferente na vida, né, da Ruth, né? Onde a Bíblia nos narra no começo da história da vida dela, logo de princípio, uma crise econômica, onde nesta época que quem reinava e quem governava eram os juízes, né? Homens levantados por Deus para direcionar o povo, né? Para conduzir o povo. A Bíblia fala para a gente lá no livro de Juízes, capítulo 2, 16, que toda vez que levantava o juiz, o povo voltava para o caminho. Passando o tempo, o juiz, né, aquele que foi levantado, ele se distanciava de Deus e o povo voltava a errar o caminho. Então, na época de Ruth, não foi diferente. O juiz que estava governando, reinando, né, eles estavam vivendo uma época caótica, uma crise na terra, uma seca na terra, né? E a gente sabe biblicamente que isso aqui era uma permissão divina, né? Tem gente assim, Deus não permite, Deus permite,
Deus permite fatos e ocorrências acontecerem na natureza, irmão Monel, para chamar a atenção do ser humano, né? Para despertar o ser humano, né? Porque Deus, ele nunca castiga ninguém sem antes avisar, né? Ele sempre dá oportunidade. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. E não foi diferente nessa época. E algumas pessoas que são fiéis, né, que são fiéis a Deus, é interessante a gente lembrar que, como é que pode, né, pessoas que são fiéis pagarem pelo erro das outras pessoas, né, irmão Monel? Mas para tudo tem um propósito, não é verdade? A gente tem vários assuntos na Bíblia, várias histórias na Bíblia. Você vê mesmo Josué e Caleb. Que culpa Josué e Caleb teve para passar 40 anos peregrinando no deserto? Culpa nenhuma, né? Mas passaram permanecendo fiéis, né, irmão Monel? E não é diferente na vida dessa mulher. Ela era temente a Deus, acreditava no Senhor, mas infelizmente, né, veio a passar por essas dificuldades, por essa crise, né? E é muito interessante a gente lembrar que quando Deus permite isso acontecer, é porque Ele quer nos aperfeiçoar e nos colocar em coisas grandes, não é verdade? Não foi diferente na vida de José também. José, quando ele foi provado, ainda menino, se não me falha a memória, com 17 anos, né? Quando começou ali a aprovação de sua vida, muito novo, odiado pelos seus irmãos, né? Pela sua família, vendido como escravo, permaneceu fiel a Deus, mesmo não merecendo nada daquilo. Mas o propósito de Deus é maravilhoso, o resultado final é surpreendente, o milagre, as bênçãos de Deus sobre a vida dos irmãos. E no começo da história dessa mulher, ela já tem a dificuldade caótica, que é crise econômica, perde o marido. Os irmãos sabem muito bem que naquela época, mulher viúva não tinha valor. E quando a mulher perdia o seu marido, quem sustentava a mulher viúva era o seu primogênito, os seus filhos. Mais à frente, os seus 2 filhos também morrem. Olha a situação dessa mulher. Não é verdade, mano? Olha a dificuldade dessa mulher. Aqueles que iriam trazer a provisão para ela, os seus filhos, morreram, casaram e morreram, né? E ali ficou ela, mas as suas 2 noras, né? Noemi, qual o nome da outra aqui? Orfa. Noemi e Orfa, né? Suas 2 noras. E ali, naquela época, mulher viúva, né, não tinha trabalho. A única coisa que a lei permitia é que elas catassem aquilo que sobrava dos homens que faziam a colheita, né, quando você enche o cesto, vai caindo ali a sobra, o excesso do cesto. A lei permitia, né, para os necessitados. Era uma lei que tinha na época lá. Então ela vivia disso, catando espigas, aquilo que caía do cesto de outras pessoas, né? Das migalhas, muito falando assim, mais corretamente. Então, a gente olha para a história dessa mulher e a gente vê que muitas pessoas vivem situações semelhantes. Por que Deus permite isso muitas das vezes acontecer? Irmãos, a Bíblia ela é bem clara. Deus permite isso acontecer para nos colocar em coisas grandes. Ninguém sofre à toa. Quando Deus permite alguém sofrer, né, que quando aconteceu com a nação de Israel, com a nação de Judá e muitos outros povos na Bíblia Sagrada, que Deus chamava atenção, porque o povo errava o caminho, porque o povo se distanciava de Deus. E muitas das vezes, quando o povo se distancia de Deus, o nosso Senhor é um pai que zela pelos seus filhos. Que pai que não sente falta quando o filho não para conversar mais com ele? Não é verdade? Eles estão dentro de casa, o filho levanta, não dá benção, mas o pai não conversa mais com o pai, não sentam mais na mesa para tomar um café ou almoçar. O pai sente falta, não é, irmão Monel? Que pai não sente falta desse relacionamento? Assim é o nosso Deus. Então ele faz alguma coisa, ele permite algumas coisas para ver se chama a nossa atenção. Olha, né? Vamos ver se os meus filhos vão acordar. Desde quando a gente entende e lê a Bíblia Sagrada, a gente tem visto que Deus ele sempre usou dessas coisas para chamar a atenção. Não porque ele quer maltratar, mas sim porque ele quer chamar a atenção do filho para voltar a ter um relacionamento de novo com ele, né? No caso dessas mulheres, mesmo elas não merecendo, Deus tinha um propósito, né? Percebe-se que a palavra que ela falou para sua nora é que ela já era muito velha para casar. Só que no final da história a Bíblia diz que ela casou.
Boaz toma ela por mulher. Ela não disse que ela era muito nova, muito velha para casar, por que ela casou? Você vê que quando a situação é tão difícil, a pessoa perde a perspectiva de vida, né? As dificuldades, né? Você não consegue enxergar os horizontes, olhar os campos. Olha, o milagre de Deus. Nós temos que crer que Deus vai fazer o milagre. Mas a dificuldade, muitas das vezes, ela ofusca a mente das pessoas de uma tal forma que a pessoa não consegue romper a barreira, né, da incredulidade, né? Ela responde dessa forma para suas duas noras: olha, vão embora, vão viver, voltem para a família de vocês, porque era uma tradição também que elas poderiam voltar para suas famílias, mas ali Noemi preferiu ficar com Ruth, né? Orfa foi embora, né? E aquilo ali acendeu né, o carinho, mesmo meio dificuldade, Noemi não abandonou a sua sogra, né? E isso é lindo, no meio de uma dificuldade, a gente não ser abandonado por aqueles que a gente mais ama, por aqueles que nos amam, né? Embora alguns abandonam, vão embora, deixam de dar a verdadeira atenção, mas Deus ele sempre prepara alguém para ficar do nosso lado, para nos dar força, para nos animar. E isso animou muito Ruth, né? Fez com que ela voltasse a ter, a fé dela fosse reacendida, né? Voltasse a ter esperança novamente. Tanto que no final da sua história, ela casa novamente. Por que ela casou? Porque ela voltou a ter esperança, né? Voltou a enxergar que tudo é possível ao nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Porque há pessoas que vivem hoje com esse complexo de inferioridade em relação a não tem como conseguir vencer, nós não vamos conseguir ver o milagre, não vamos conseguir ver as bênçãos de Deus, né? Você olha hoje uma situação como essa mulher estava vivendo, onde ela perde os principais provedores da vida dela, porque na época antiga era dessa forma, as mulheres dependiam muito dos homens, né? Não é como hoje, as mulheres podem trabalhar, as mulheres podem viver a sua vida, né? Naquela época não, elas dependiam inteiramente dos homens. E a gente vê que Deus ele é tão maravilhoso que ele provê tudo, tudo. Ele não deixa elas desamparadas, né? Deus ele realiza um milagre maravilhoso e não é diferente para nós. Às vezes a dificuldade da nossa vida, cada um aqui tem uma luta, tem uma dificuldade na sua casa, na sua vida, na sua família. Às vezes a dificuldade ela é tão demorada, muitas das vezes, que ela impede a gente de enxergar Deus tão próximo da gente. E Deus está perto da gente. O Senhor está falando conosco através das dificuldades também. Porque servir a Deus não é só mar de rosas. É sofrer com Cristo. Por isso tem o hino, né? Toma tua cruz e siga Cristo. Porque não é fácil. Ô, Manel, como seria bom se as coisas fossem fáceis, né? Vir para os caminhos do Senhor, sentar no banco, adorar a Deus e só alegria, só mar de rosas. Como seria bom. Mas a Bíblia diz que o nosso descanso só vai ser lá no céu, na eternidade. Lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais sofrimento nenhum. Enquanto nós estivermos aqui, que nós, mesmo não merecendo, né, que há situações que mesmo muitas das vezes a gente não merece, mas a gente passa junto com aqueles que precisam passar, para que eles enxerguem o brilho de Cristo nas nossas vidas. Olha, mesmo em meio à crise, eu vejo o brilho de Cristo no rosto dos irmãos. Os irmãos não esmurecem, os irmãos estão alegres. E o mundo precisa enxergar isso em nós. O mundo precisa passar ali e enxergar, olha, verdadeiramente os irmãos têm o brilho de Cristo. E o brilho de Cristo é preciso o quê? Extravasar, né? As pessoas precisam olhar e ver, Manel, em nós o brilho de Cristo. Que mesmo em meio a tanta dificuldade que nós vivemos, tantas palavras contrárias, tantas coisas negativas, ainda eles olham no nosso rosto e vê, esse irmão tem algo diferente. Essa igreja tem algo diferente. Nós precisamos, em meio às dificuldades, crer e acreditar que Deus, Ele é provedor de todas as coisas.
como ele proveu para os teus filhos no deserto, né? E como ele permitiu Josué e Caleb, porque Josué e Caleb, quando eles demonstram atos de fé ali diante da murmuração do povo, eles, depois dos anos que se passaram, dos 40 anos pela peregrinação no deserto, eles entraram na terra prometida. A Bíblia diz, e entrou Josué e Caleb. Daquela geração antiga, o resto foram tudo mortos, morreram no deserto. Mas Josué e Caleb não, irmão Manel. Mesmo eles não merecendo, eles entraram. Mesmo Ruth e Noemi não merecendo, elas venceram, alcançaram vitória, passaram por toda a provação que a vida lhes permitiu, que o Senhor permitiu passar, mas alcançaram vitória da parte do Senhor. E é assim para nós. Amém, irmãos? Creio que da mesma forma que Deus permitiu vir tudo isso na vida de Noemi e de Ruth, Deus também é provedor e não deixará faltar nada sobre as nossas vidas. Salmo 37 diz que, a Bíblia diz assim, ó, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor, né? Vale a pena a gente permanecer fiel a Deus. Vale a pena. Né, irmão Manuel? Amém? Louvado seja Deus. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer a Deus pela oportunidade. Terminar um pouquinho mais cedo. Estou um pouquinho cansado. Os dias em casa a gente pega um serviço para fazer, a gente fica meio quebrado. Esse muro aí é uma benção. Os irmãos estão vendo aí, a gente está dando uma aumentada no muro aí. Os meninos estão pulando demais aí, a situação estava complicada. Então a gente está dando uma mexida no muro aí. Se Deus quiser, Deus abençoe aqui. Dá uma diminuída. Depois a gente vai botar uma grade no meio aí, vai dar uma amenizada. Infelizmente os meninos não respeitam nada hoje. Propriedade das pessoas, só Deus para ter misericórdia. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Vamos orar, agradecer a Deus. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, né? Irmã Ruth, irmã Terezinha, nossa irmã Simone, esposa do Gilson, que está internada, né? Ela foi internada segunda-feira, saiu o teste dela hoje, ela não está com coronavírus, ela está com insuficiência cardíaca e água no pulmão. Ela está entubada por causa da dificuldade de respirar e Deus abençoe, que em nome do Senhor Jesus ela melhore também, a nossa irmã Ruth, nossa irmã Terezinha, todos os demais irmãos que, quando ajoelhar os seus joelhos pela madrugada, na sua casa, ore pelos irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão nas suas casas, que têm condição de vir na casa do Senhor, nos ajudar nessa corrente e não vem. E isso, né, não é fácil, né? Não é fácil. Oração é para quem quer, para quem precisa. Eu preciso de oração na minha vida para sobreviver, né? A gente tem entendido isso nos últimos dias, ao longo das nossas vidas, que a oração não é uma obrigação. A oração é uma necessidade de sobreviver nesses últimos dias, né? Porque se nós não orarmos, irmã Maria Vanucci, e não meditarmos na palavra de Deus dia e noite, nós não vamos conseguir vencer. E nós só conseguimos vencer através da oração, através da leitura da palavra, do jejum. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, queremos em nome de Jesus agradecer a Ti pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos uma vez mais diante do Senhor. Quero louvar a Ti pela vida dos irmãos, ó Deus, que se dispuseram a estar aqui nesta noite, orando juntamente conosco. Ó meu Pai, que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Queremos em nome de Jesus apresentar a vida da irmã Ruth Firmino, Senhor, da irmã Terezinha, dos demais irmãos que estão precisando, Senhor, da cura, de um milagre, Senhor. Ó Deus, intercedemos também pela vida da irmã Simone, esposa do Gilson, que as Tuas mãos, ó Deus, estejam estendidas sobre a vida dela, Senhor, que o Senhor venha visitar ela ali, Senhor, no hospital. Ó Senhor, meu Deus, nós oramos pelas famílias, pelos casamentos, nós oramos, meu Deus, para que as Tuas mãos continuem estendidas sobre as nossas vidas. Ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai,
os jovens, as crianças, as irmãs, os irmãos, Senhor. Renova a força daqueles que estão nas suas casas, Senhor. Estão sem forças, meu Deus, para caminhar. Sem forças, meu Deus, para ir, Senhor, à peleja. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos.